Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é o tamanho do legado que carrega o pontífice da Igreja Católica, o Papa Leão XIV. O homem que tem por missão unir nações e pregar a paz e o perdão. E do outro lado temos Donald Trump, um líder arrogante, vaidoso e inconsequente. Alguém que parece transformar tudo em um espetáculo barato para alimentar o próprio ego. A troca de farpas entre os dois tem gerado muito debate e dividido opiniões dentro da comunidade cristã. Uns apoiam o Papa, outros apoiam Trump incondicionalmente. E você precisa tomar muito cuidado com qual deles você vai apoiar. Mas faz o seguinte, vem comigo que a gente vai entender melhor isso aí. Então, rapaziada, antes de começar, eu já adianto o seguinte: eu sou cristão e não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, nem aqui, nem em lugar nenhum, tá bom? Então, de um lado, a gente tem o presidente da maior potência econômica do planeta, né, o Donald Trump, e do outro, a gente tem o Papa, o Vigário de Cristo, a maior autoridade religiosa da Terra. Eu vou explicar bem rápido como começou esse problema, que é para não tomar muito tempo e a gente ir direto pro que interessa, tá bom? No dia 31 de março de 2026, o Papa criticou a guerra no Irã e pediu uma solução pacífica. Só que dessa vez ele foi além. Ele fez críticas diretas ao Donald Trump. Depois disso, o Trump ameaçou destruir a civilização iraniana. E o Papa voltou a se posicionar contra esse tipo de discurso. No outro dia que o Papa estava fazendo uma oração pública, o Papa demonstrou solidariedade ao Líbano e voltou a criticar o Donald Trump. Só que dessa vez veio uma resposta. O Trump disse que o Papa é fraco no combate ao crime, ruim em política externa e que não aceitaria um Papa que, na visão dele, fosse brando com o Irã. Um Papa que aceitaria que o Irã tivesse uma bomba nuclear. Mas a fala mais absurda dele foi outra. O Trump disse que o Papa só foi eleito porque ele estava na Casa Branca. Segundo ele, a igreja teria escolhido um Papa americano justamente para lidar com o seu governo, como se ele fosse o centro do mundo, né? E no mesmo dia dessa declaração, dessa resposta, o Trump ele fez pior. Ele publicou uma imagem feita por IA, em que ele aparecia como uma espécie de figura messiânica. E ele estava cercado por um monte de símbolos dos Estados Unidos. Enfermeiros, militares, aviões e a Estátua da Liberdade. E é nesse ponto que a nossa discussão começa. Pessoal, quando alguém resolve publicamente se proclamar salvador do mundo, como o Trump ele fez nessa imagem, essa pessoa está cruzando uma linha extremamente perigosa, tá? Os próprios cristãos que fecham mais com Trump, né, nas eleições, eles consideraram a imagem uma blasfêmia sem tamanho. O que de fato é, porque o tempo que Jesus esteve aqui na Terra, o que ele mais combateu foi a soberba dos homens que se achavam acima da lei de Deus, como se eles próprios tivessem escrito ela. Ele diz exatamente essas palavras: guias cegos, vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Hipócritas, pois vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas no interior estão cheios de ganância e cobiça. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Qualquer semelhança com o presidente americano não é mera coincidência, tá bom? E o que a gente vê nessa foto é um homem bilionário, dono de uma arrogância do tamanho da sua fortuna e que, não esqueçamos, está envolvido até o pescoço em uma série de escândalos gravíssimos. E esse cara, ele está se apresentando como o salvador do mundo, mesmo ele sendo a representação máxima da idolatria ao dinheiro e a si mesmo. O pior de tudo é que muitos dos apoiadores de Trump, que são cristãos, acabam que, por pura fidelidade à ideologia política, acabam apoiando os discursos deles. Isso é bizarro, para mim isso é bizarro. E isso faz com que esses cristãos se tornem mais fiéis ao Estado americano do que aos próprios princípios do ensinamento do Evangelho. E é aí que entra a figura do Papa Leão XIV. O que mais me chamou a atenção não foi o discurso contra a guerra, a solução pacífica ou qualquer outra coisa do tipo, porque isso é protocolar. Todo Papa faz isso. O que mais me pegou nas declarações do Papa foi essa declaração aqui. I have no fear, neither the Trump administration
nor speaking out loudly about the message of the gospel. And that's what I believe I am called to do, what the church is called to do. We're not politicians. We're not looking to make foreign policy, as he calls it, with the same perspective that he might understand it. But I do believe that the message of the gospel, blessed are the peacemakers, is a message that the world needs to hear today. E pessoal, é exatamente por isso que você deve tomar muito cuidado com quem você vai apoiar. E quando eu falo apoiar, eu não tô falando da pessoa se apoiar, não tô falando apoiar o Trump ou falando apoiar o Papa. Eu tô falando em apoiar o discurso que essa pessoa prega. Esse vídeo aqui, pessoal, não é sobre você escolher entre o Trump e o Papa. É porque você deve lembrar que nenhum líder político pode ocupar no seu coração, no coração de um cristão, o lugar que pertence somente a Cristo. Porque a principal crítica do Trump é que o Papa critica as ações no Irã, mas ele fecha os olhos para outros problemas reais que acontecem no mundo. Numa primeira análise, da fala dele, pode até parecer que faz sentido. Porque a gente vê cristão sendo perseguido na China, no Oriente Médio, há séculos, Na Coreia do Norte, qualquer religião é crime. Mas se a gente voltar para o Evangelho, pessoal, o nosso Senhor, ele diz claramente: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Se o Papa tivesse incentivado abertamente a guerra do Irã, se ele tivesse endossado a guerra, ele estaria indo de encontro às palavras de Jesus Cristo. Além disso, quem pagaria o preço primeiro? Quem você acha que pagaria o preço primeiro? Com certeza seriam os cristãos iranianos, que já são perseguidos pelo regime xiita, e eles seriam massacrados ou usados como bode expiatório, ou os dois, E assim, toda guerra, mesmo quando justa, tem as suas contradições trágicas. Tem morte de civil, tem inocente de ambos os lados, é um sofrimento geral. E o Papa, ele não pode, como o Trump espera, tomar partido de cada um dos conflitos no mundo, Porque o dever dele é chamar a paz para que o menor número possível de vítimas seja destruído. E mesmo assim, você pode pensar, mas como você mesmo disse, tem cristãos sendo perseguidos na China, no Oriente Médio, na Coreia do Norte, na África lá, pelo Boko Haram. Mas pessoal, voltamos de novo ao Evangelho. O nosso Salvador, ele diz o seguinte: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Isso quer dizer, pessoal, que ser perseguido, ser odiado, ser excluído por causa do Jesus Cristo, por causa do Evangelho, para nós cristãos, isso é a maior honra que alguém pode ter na vida, porque assim também perseguiram o próprio Jesus Cristo e os profetas que vieram antes de nós. E o nosso galardão no céu vai ser imenso, Então, toma muito cuidado, pessoal, com o discurso que você apoia. E se por acaso você se vê num caminho que você está em dúvida em quem está correto ou não, olha sempre para o Evangelho e tenta se lembrar sempre que o Salvador desse mundo, ele não foi um homem impulsivo e narcisista, ele não precisava de aplauso o tempo todo, ele não espalhava divisão, não era agressivo e muito menos era bilionário. Ele nasceu num estábulo, com seu pai tendo que espantar os bichos para que sua mãe tenha um mínimo de conforto para dar à luz. Ele caminhou entre nós, foi perseguido, humilhado, traído, e nos seus últimos momentos ele pediu para que seu pai perdoasse todos os que lhe faziam mal, e por fim morreu. Mas ele morreu levando com ele todos os pecados do mundo, inclusive o meu e o seu. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Forte abraço, que Deus te abençoe.